Olá, muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação. Nessa aula a gente vai exercitar um pouquinho mais sobre algoritmos, relembrar algumas coisas que a gente já viu e ao mesmo tempo aprender mais algumas coisinhas novas. E o algoritmo da vez é o algoritmo para calcular um valor com base em uma taxa de juros, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que você quer comprar um carro e você quer saber quanto esse carro vai custar para você no final do financiamento. Para fazer esse cálculo, a gente vai se apoiar numa fórmula já bem conhecida da matemática, que é a fórmula de cálculo de juros compostos, que fazendo uma pesquisa rápida na internet você vai encontrar em qualquer lugar. Essa é a fórmula, tá? Que é justamente a fórmula que a gente vai espelhar para o nosso algoritmo. O que a gente tem então nessa fórmula? Vamos tentar entender. Primeiro o FV, que é o valor futuro, que é o valor que você vai pagar, que é o que a gente quer descobrir, né? Ele é composto por o PV, que é o valor presente, que é o valor que você pagaria, por exemplo, à vista, né? Vezes 1 mais i elevado a n. O i é a taxa de juros, tá? Vamos assumir aqui que a gente está fazendo cálculo mensal, tá? Então vai ser a taxa de juros no mês, certo? Essa taxa expressa em números decimais, tá? Tem que ser uma taxa em porcentagem. E elevado a n, n é o prazo em meses, aqui nesse caso, para você cumprir esse objetivo. Então a gente vai precisar basicamente de 3 informações: o valor presente, a taxa e o tempo. Com base nisso, a gente vai aplicar nessa fórmula e aí a gente vai conseguir ter o resultado, então, que é o FV, que é o valor a ser pago. Então vamos lá, vamos começar criando variáveis para armazenar essas informações, tá? Todos os dados vão suportar casas decimais, então todos eles vão ser do tipo real. Vamos começar então com o... deixa eu ver aqui, vamos começar com o FV, tá? Que é o valor futuro, Future Value. Vamos agora para o PV, que é o Present Value, o I, que é a taxa, e o N, que é o tempo, né? Certo, agora eu preciso ter uma forma de ler valores para essas variáveis, tá? O FV eu não vou ler, porque esse aqui vai ser calculado, mas eu vou ler dos outros. Então vamos começar com o PV. Então leia valor atual, vou armazenar em PV. Leia taxa, vou armazenar em I. E leia tempo, que eu vou armazenar em N. Certo? Ok, agora o FV, que é o valor futuro. Esse cara aqui eu tenho que calcular. Então vamos relembrar a fórmula para ver como que a gente vai fazer o cálculo, tá? Bom, o cálculo é PV vezes 1 mais i elevado a n. Então PV vezes, o vezes em programação é asterisco, tá? 1 mais i elevado a n, tá? Vamos por partes. Primeiro, o que é esse 1 mais i aqui, né? 1 mais a taxa, veja que o valor resultante desse 1 mais a taxa, né? Esse valor aqui é elevado a n. Portanto, eu tenho que colocar aqui teria que colocar um parênteses, né? E aqui seria um elevado a n. A questão é, como que eu faço elevado a n aqui no nosso algoritmo? Para isso, a gente vai lançar mão de um outro comando, que é o comando pot, certo? Que é justamente para fazer potenciação. O pot, basicamente, o que ele faz é receber duas informações. Primeiro, é o valor da base, da potenciação, e o segundo valor é o expoente, tá? Qual é a base? A base é 1 mais i. Então, 1 mais i. E a segunda informação, que é separada por vírgula, é o expoente. Qual é o expoente nesse caso? N. Certo? A grosso modo seria isso, tá? Mas tem mais um detalhe importante aqui que a gente precisa resolver. Vamos supor, por exemplo, que a gente queira que a pessoa informe a taxa em números decimais e eu preciso converter isso para porcentagem, tá? Então, por exemplo, a pessoa coloca 2, indicando que é 2% ao mês, tá? O que eu tenho que fazer com esse 2? Eu tenho que dividir ele por 100 para que fique 0,02 para que a conta seja feita da forma correta. Então, esse valor de i, na verdade, eu vou dividir ele por 100 e pegar o resultado, né, para ir fazer a conta. Vamos tentar entender de novo essa fórmula aqui, tá? Para entender com base do ponto de vista de prioridade de operadores o que vai ser executado primeiro. Bom, então,
o FV vai receber o resultado dessa expressão. Como que o programa, né, como que o computador vai calcular essa expressão? A primeira coisa que ele faz é o seguinte, ele tem que identificar aqui, ele sabe que ele tem que fazer PV vezes POT. Só que para calcular o POT, ele precisa calcular tudo que está aqui dentro do parênteses, tá? Então ele sabe que ele tem que levar o resultado dessa expressão a N. Só que ele ainda não tem o resultado dessa expressão, então ele primeiro vai calcular essa expressão. Agora, olha essa expressão então que está só com o fundo azul, tá? 1 mais I divididos por 100. O que vai ser executado primeiro? O mais ou a divisão? Isso mesmo, a divisão. Porque tem uma regra, né, na matemática que a divisão é executada por primeiro. Portanto, eu vou pegar a taxa 2, por exemplo, e dividir por 100. Vai dar 0,02. Excelente. Aí ele vai somar 0,02 com 1. Vai ser 1,02. Ok, então aí ele vai fazer 1,02 elevado a n, que vai ser um número qualquer. E o resultado disso, que vai estar aqui, né, ele vai multiplicar por PV. E o resultado dessa multiplicação vai ser armazenado em FV. Então veja que se você conhece bem a prioridade dos operadores, tá, você começa a entender como que a conta é feita. No final das contas, o FV tem o resultado. E aí eu posso escrever esse resultado. Então, por exemplo, FV igual a, e concateno aqui com o valor de FV. Vamos ver se funciona? Então vamos lá. Vamos supor, por exemplo, que o meu carro custe 32 mil, tá? E lá na concessionária me ofereceram uma taxa de, por exemplo, 1,2% ao mês, certo? E o tempo para pagar vão ser 24 meses, quer dizer, 2 anos. Olha só, aqui está o meu valor futuro, 42.607, né? E aqui tem lá as casas decimais, né? Porque né, na conta ali deu uma dízima, certo? Mas deu mais ou menos ali 42.607,13 centavos, certo? Né? Muito mais além, né, do valor muito acima do que eu pagaria, né, se eu tivesse uma taxa de juros menor. Então perceba que esse algoritmo ele serve para qualquer coisa. Ele serve, por exemplo, para você calcular o seu rendimento, né? O rendimento, por exemplo, de uma aplicação financeira tua. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira saber, eu tenho 10 mil reais investido, tá? Numa taxa, por exemplo, de 1% ao mês, eu quero saber quanto que eu vou ter no final, por exemplo, de 10 anos. Tá? 10 anos são 120, 10 anos são 120 meses, né? 12 meses por ano vezes 10, 120. Eu vou ter esses 10 mil, vão ter se transformado em 33 mil reais e 3, né? 33.003 reais e 87 centavos ali, mais ou menos, tá? Então perceba que a gente acabou de criar uma calculadora financeira, né? Com um algoritmo realmente bastante simples, onde a gente apenas lê algumas informações de entrada, faz o cálculo ali, que na verdade é o grande segredo, né, de tudo, e mostra o resultado, certo? A gente aprendeu aqui, então a gente reviu, né, alguns conceitos aqui sobre a parte de armazenamento de dados em variáveis, leitura de teclado, e a gente aprendeu aqui também novos operadores, né, o operador vezes, para fazer multiplicação, e o operador POT, para fazer potenciação. Ok? Espero que você tenha compreendido e nos vemos na sequência. Forte abraço e até já!